Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Já estão esperando, né? SBS, dia mais aleatório da sua semana. O dia que você descobre que o D é de Deus. Pois é, One Piece não é escrito em japonês, não. O Oda ele... Vou colocar o quê? Vou colocar Deus logo, em português PTBR, cara, já localizado para os brasileiros já descobrirem o que é. Monkey Deus Luffy, entendeu? Então, o lendário chapéu de palha, né? O chapéu... Oh, meu Deus, eu adorei essa vertente, eu concordo, cara. Pra mim isso aí é canônico. Apareceu no SBS, vai acontecer. Quer mandar a sua pergunta aparecer? Ai, meu Deus. Quer mandar a sua pergunta aparecer aqui? Aqui é muito fácil, é muito simples. Clica aí, deixa a sua perguntinha, o link tá na descrição, mas aproveita já pra... esse recado que eu tenho importante pra você, cara. Black Friday, ó. Aproveita isso, liga aí. Olha só, galera, essa semana tá incrível porque chegou o melhor mês do ano, o mês dos descontos da Black November da Insider, que celebra aí com inteligência em cada escolha, da forma de se vestir ao jeito de consumir. Na nossa Black Friday, nesta Black Friday, escolher bem significa economizar. Quem entende de valor sabe que tecnologia, durabilidade e conforto são investimentos. E agora estão com os melhores preços do ano no site da Insider. E mais do que promoções, é uma oportunidade de consumir com consciência e estratégia. Usando o meu cupom HQ, você tem até 50% off. E o final do ano tá logo aí. Vai garantir uma viagem? Que tal uma viagem leve e com conforto? Peças que não precisam passar, confortáveis, práticas e anti-odor. E agora, com esse mês, galera, a Insider ela tá completamente maluca, porque cada dia vai ter uma promoção diferente. Tem flash promos. O que eu recomendo para vocês? Entre no grupo de WhatsApp oficial de promoções da Insider para receber as melhores oportunidades antes de todo mundo. É lá que eles vão anunciar as flash promos. Promoções relâmpagos com descontos ainda maiores, mas por tempo super limitado. Os links vou deixar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Clica aí e aproveita. Pronto, recadinho dado. Vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, pergunta aqui do Mito Cabral. O mundo de Muna está completo. Será que Imu também precisa do One Piece para completar o seu mundo? E quem tiver o tesouro controla o mundo? Sim, eu acho que o Imu, ele queria de alguma forma pegar o tesouro One Piece. E o que é o tesouro One Piece? É aquele sol que está na mão do demônio no mural Harley. Eu tenho certeza que aquilo é o tesouro One Piece, representado obviamente pelo sol. E a gente tem dicas do tesouro ser algo muito parecido com isso lá nas falas do Vegapunk. A Lilith no começo do arco fala que a ilha de Egghead, toda a tecnologia, é alimentada por fogo. E diz que se tivesse um sol, ela conseguiria alimentar essas máquinas de forma infinita. Se tivesse seu sol particular, seu sol próprio. Então é uma dica de que o tesouro One Piece ele é algum tipo de reator que consegue conceder essa energia, talvez muito parecida com a energia que tem emanando do coração do Luffy, mas eu tenho certeza que o mural Harley mostra o tesouro One Piece pra gente, e é aquele sol. Talvez não tenha aquele formato, e o sol representa mais a coisa figurativa, que o tesouro em si pode fazer o propósito total. E eu acho que o Imu, ele quer esse tesouro, ele deve ter perdido isso de alguma forma no fim da guerra, mesmo o Joy Boy perdendo a guerra. Lembra, os poneglyphs ainda foram espalhados, Laugh Tale foi escondida de alguma forma. Afinal, pensa comigo, se a coalizão dos 20 reinos atacou o reino antigo em uma enorme guerra, como eles não sabem a localização hoje do reino antigo? Porque muito possivelmente o reino antigo é em cima da Red Line e Laugh Tale é uma coisa separada, fragmentada. Tem a teoria de ser o olho faltante lá da caveira de Jaya, o que é bem interessante, né? Talvez a ilha foi desacoplada, levada para outro lugar, e vocês sabem que o mundo de One Piece é maluco o suficiente para a gente ter uma ilha mudando de lugar. Afinal, tem ilha que é sustentada por balões. Não tem o Terminal Balloon? Lembram dessa ilha? Então, sim, eu acho que Mu quer o tesouro One Piece, visto que já tem um grande interesse em Mother Flame em utilizar uma arma ancestral que muito possivelmente é Uranus, e o tesouro One Piece é a peça que falta para ele ter o seu mundo completo, que deve ser talvez um mundo feito totalmente de água, onde não existam mais terras, onde ele pode ser o soberano desse. Já trata os humanos como insetos, como vermes, então para que ter humanidade? Talvez Imu tenha algum outro plano de transcender a humanidade de alguma outra forma e o ser se tornar o próprio mundo. Dá pra chegar nessa conclusão? Então sim, o tesouro One Piece é fundamental. Aquele sol do demonião, lembra disso quando apareceu o tesouro One Piece, você fala, ah, o
mural Harley já mostrava que era isso. Ali é só uma cena figurativa para mostrar que ele gera uma energia. E o demônio tava com o tesouro One Piece na mão. Por quê? Aí só no século perdido pra gente saber. O Alan 7760, você acha que o Barba Negra faz parte de alguma profecia ou vontade herdada que o Roger, Shanks e essas figuras conhecem e sabem sobre? Isto poderia ser um dos motivos de por que o Shanks não matou o Barba Negra. Talvez seja ele quem esteja destinado a derrotar Imu e por isso Roger, Gaban, Silver e nem Shanks tentaram matar ele por seus crimes. Ah, você fala agora nos tempos atuais, né? Mas o Shanks ele está ativamente em busca do Barba Negra, né? Quando você vê o Kid atacando o Elbaf, ele está pegando informações intel da localização do Tite. Inclusive, ele estando no final do ano ali, mandando aquele raio de haki que parou até o Aramaki, ele estava procurando já o Barba Negra. Então, nesse momento, ele está ativamente caçando o Tite, tá? Ele pode estar ligado a alguma profecia? Sim, tá? Eu acredito que sim. Principalmente uma profecia ligada a David Jones. Se David Jones jurou vingança, prometeu voltar, isso acaba reverberando nos seus descendentes e aqueles que carregam a sua vontade. Então deve ter alguma profecia. Tem a fala do Vegapunk, lembrem dela, é muito ambígua, né? Que ele fala, aqueles que carregam D, entre vocês existe o quê? O próximo Joy Boy? Um traidor? Tá? Então sim, tem uma profecia, mas eu não acho que foi a profecia em si que fez o Roger ou o Ray ou o próprio Gaban não caçarem o Barba Negra, até porque eles já se aposentaram da pirataria, não estão mais ativos, beleza? O Shanks nesse momento está caçando, porque o Shanks aí sim sabe algo a mais. A profecia é sobre ele matando Imu? Pode ter uma profecia sim sobre o David Jones voltando e destruindo o atual rei do mundo, e por isso que Imu-sama e os nobres aí são doutrinados a odiarem não só quem carrega o D, mas também quem tem o nome Dave entre eles. O Neutro mudou a teoria aqui. Imu fez o Dome Reverso no mundo inteiro e os únicos que não foram afetados foram os D, porque eles estavam no mar e não em suas terras natais. Ah, sim, a velha teoria de que o Dome Reverse só funciona na terra natal de um cidadão, porque Dome Reverse significa de volta ao lar em latim, tá? A teoria é legal, mas eu acho que é muito nerf pro um poder desse, cara. Ah, só funciona na ilha. Não funciona em pirata, então. Vai funcionar em quem? Nenhum pirata tá na sua terra natal, convenhamos. O que torna eles aí praticamente inimigos naturais. O Momonosuke, como que o Momonosuke vai ser afetado por esse poder, cara? O cara nasceu no navio do Roger, do Barba Branca. Não tem nem navio mais, então ele é naturalmente imune ao poder do Imu. Percebem como é muito nerf? É um poder muito forte e quebrado. Então você só colocar que funciona na terra natal, não sei. Pode ser que agora a nossa conveniência de roteiro entre, de fato, e coloque que só funciona, e aí por isso que pegou o Harold e pegou o Zebek. Mas tirando isso, é complicado, né? Eu acho que nerfa demais. Agora, pegando um ponto da sua ideia aqui de que Imu fez um Dome Reverse em todos, eu gosto disso porque talvez ele queira fazer um Dome Reverse em todos. Quando ele transforma os gigantes em demônios, ele fala que aquilo são as formas naturais de como o mundo deveria ser. E eu tive a impressão de que, será que Imu quer transformar todos naquela forma demoníaca, nas formas que habitam o abismo, ter um ser humano reverso ali, e o Dome Reverso funciona dessa forma, né? Ele traz essa parte demoníaca, porque é uma virada de peça de tabuleiro, né? Então talvez ele queira isso. O mundo Demu completo é ele usar o seu poder em totalidade a nível global, mundial, e transformar todos em demônios. Eu acho bem interessante ir para esse caminho da gente ter um outro mundo. O inferno no mundo de One Piece, ele é real, tá? Ele tem muitas passagens, você tem o Brook, inclusive, acessando o gelo do submundo, as almas. Tem passagens muito interessantes que confirmam sobre o inferno ser real. Inclusive, uma das teorias que eu tenho de por que as frutas renascem é que talvez as portas do inferno estão lacradas, né, e não permitem mais o ciclo de renascimento. Lembrem das lendas dos Xandias, de que eles tinham aquelas árvores que o Nolan cortou, e as árvores para eles eram uma coisa assim quase que divina, porque diziam que pegava os espíritos, as almas das pessoas e colocava no ciclo de reencarnação, que combina com o deus da floresta, que possivelmente criou as Akumas no Mi. Você não perguntou nada disso? Era sobre usar o Dome Reverso no mundo, mas esse é o SBS. A gente gosta de falar um pouquinho mais, tá bom? Então, eu acho que talvez o plano de Mu é usar um Dome Reverse potencializado, que talvez o Tesouro One Piece permita, talvez um eclipse, aí sim, transformar o mundo inteiro em demônios. Winter Ribeiro, a cirurgia perene da Ope Ope no Mi dá imortalidade porque o usuário consegue tirar o coração
e colocar no baú de Davy Jones. E quem mata tem que tomar seu lugar, igual em Piratas do Caribe. Barba Negra vai usar o poder dele para tirar o poder da fruta e poder matar Imu sem ter que ficar no seu lugar. Winter, bem legal a ideia de trazer realmente a coisa do mito e da lenda, mas no mundo de One Piece, até presente momento, tudo que é apresentado tem uma espécie de explicação científica. Então as Akumas no Mi, elas não são mágicas, elas são realmente um artefato feito pelo Reino Antigo. O que chega mais próximo agora são os poderes de Imu-sama, aqueles raios negros, o círculo, o seu grimório, que aí beira uma coisa mágica, mas que eu ainda acho que possa ter uma explicação. Que eu acho que é uma coisa ancestral do primeiro mundo, porque o primeiro mundo foi destruído pela ganância dos homens. Talvez lá eles já tinham acesso a algum tipo de tecnologia super avançado ou poder que estava acima das Akumas no Mi. E o Reino Antigo tentou replicar isso nas Akumas no Mi. Acabou ficando em menor escala, então você tem as frutas, mas Imu usa um poder há muito perdido e apagado, um poder talvez realmente divino. Você ter um baú que passa uma maldição para outra pessoa, entraria num campo muito lenda, mito, muito mágico, ao qual One Piece não adentra tanto. Você pega o Tama Tebako, lá da Ilha dos Homens Peixes, que faz parte de uma lenda do mundo real, que tem um conteúdo ali dentro que foi usado para fazer os esteroides do Road Jones, perfeito? Mas que eu acho que pode estar ligado diretamente à energia que emana de Nick. Então, assim, você pode ir para um campo de explicação de por que aquilo envelhece a pessoa, o que estava lá dentro, por que ele assume uma forma branca parecendo com os Minks, tudo parece ter uma explicação. Agora, se você tiver uma explicação de como um baú passa uma maldição, aí eu acho que acaba funcionando. Porque se o Oda colocar isso no mundo de One Piece, só fala, cara, é um baú mágico que guarda o seu coração, quem tira assume a responsabilidade e você tá amaldiçoado, aí dá pra gente entrar num campo de pode acabar indo assim. Eu acho que funciona muito mais como uma lenda para um filme de Piratas do Caribe que entra bastante nisso, que adentra nesses campos, enquanto One Piece, de alguma forma, tem uma explicação mais intrincada de como as coisas funcionam, tá bom? Mas é uma ideia legal pra caramba se isso acontecer. Eu acho que o Davy Jones pode estar vivo, tá bom? Se ele for um usuário de Akuma no Mi, quem sabe não tá no fundo do mar. Ele é igual um Homem-Peixe, igual o Jack lá que ficava respirando. Não consegue se mexer, tá lá por 800 anos, pode ser um imortal, recebeu a cirurgia perene. E tá lá, como é que ele sobrevive? Não morre de fome? Não morre, passa um peixe lá, ele puxa o peixe, tá lá até hoje. E pode ser real, pode ser que o Davy Jones está vivo sim. Agora o mito do tesouro precisaria puxar um pouquinho mais de como isso se encaixaria na trama e no enredo, que tem um viés tecnológico por trás das grandes explicações desses poderes. Com exceção do Haki, obviamente, que já é energia vital, tá bom? O Alisson mandou aqui, será que o Barba Negra quer a fruta da escuridão para mandar o Imu para um lugar onde ele consegue prender ele e não consiga se generar? Ei, Imu, vai tomar no... O Barba Negra vai mandar o Imu. Ai, velho, vocês são bestas, hein, velho? Pode ser, tá? Eu acho que a fruta da escuridão tem um propósito maior. Além de você anular poderes, pode anular os poderes supremos de Imu-sama. Ei, Imu, gostaram, né? Vai tomar na Sala das Flores. Pode funcionar. Então ele pode anular talvez os poderes de Imu-sama. Cara, o Dome Reverso funcionou no Rocks, eu não sei como é que tira, mas é muito quebrado esse poder. Se é um poder que tá num nível... Ou Imu tem um Haki, assim, soberano total, que não dá pra equiparar, né? Porque lembre que com o Haki, se o seu Haki ele é maior que do usuário da fruta, você quebra o efeito. Lembra sempre da coisa do Lau. O Lau ele conseguindo... O Lau deu dois exemplos bons, né? Primeiro ele conseguindo cortar o Vergo, porque ele conseguiu superar com o Haki, combinando sua fruta e cortou o Vergo no meio. E depois com o Doc Ki usando a fruta da doença, ele quebrou o efeito também só com o Haki. Então, cara, Imu-sama ter um Haki Mark do Rocks é bizarro, é insano, né? Aí a gente entra nos campos de níveis de Joy Boy, talvez, que eu acho que é o maior vislumbre que a gente teve de um Haki em toda a série. Imu pode ter algo equivalente, por isso que o Dome Reverse funcionou. E aí o Barba Negra talvez consiga reverter essa transformação com a fruta da escuridão, já que ela suga tudo, tiraria isso dele. O que é interessante pra Dedel, né? Seria legal. Cauê Santos, e se for Lodestar? Se dividimos Lodestar em Lodes, né, e o tarzinho ali, o significado muda completamente. Lodes, plural de Lode, que quer dizer veios de minério, fonte de riqueza. E o tar
pode significar piche, substância negra e viscosa, muito utilizada simbolicamente como algo sombrio, corrupto e excelente. Então Lodestar poderia ser lido como veios de piche ou fontes escuras, uma imagem simbólica de poder oculto ou corrompido. Tá, é uma coisa pra combinar com Ares de Tar, que a gente vê lá no Círculo Mágico Daemon, né? É uma coisa que eu veria o Oda fazer nesse joguinho de palavras, tá? De fundir o Tar ali com talvez a última ilha. Eu gosto disso, mas será que a gente vai ter uma importância tão grande nessa ilha para conectar com Imu? Porque ela é a última ilha dos log poses. E eu acho que lá a grande importância de Lodestar vai ser você ter uma pedra que manda você voltar, e para você passar daqui você tem que saber a verdade do mundo. Como o Chapéu de Palha já vão ter a Robin que deu todos os poneglyphs, eles não vão precisar fazer a jornada, porque o Roger refez, lembra? 39 anos atrás ele chegou em Lodestar e aí ele voltou começo da Grand Line lá no paraíso e refez toda a viagem de novo, para aí sim coletar os fragmentos que faltavam e chegar em Laugh Tale. Mas como que funcionaria isso? Como é que Lodestar poderia nos apresentar algo a mais sobre Tar e coisa escura? Porque o significado aqui que você trouxe é legal pra caramba, mas acho que estaria muito mais vinculado se Mu estivesse presente em tal lugar, né? A não ser que lá tenha uma explicação, talvez tenha uma continuação do mural, e aí pode contar um pouquinho mais sobre o que é Imu Nerona, o que é o demônio que tá lá, se ele é uma coisa mais antiga do que o século perdido, só tá usando o corpo de Nerona mesmo, que nasceu no século perdido e é muito mais antigo que isso. Aí sim, aí combina. Mas como eu disse, eu consigo ver o Oda usando esse jogo de palavra, cara. É bem comum e funciona muito bem, né? O Lodestar, ou Lodestar, que é mais ou menos um outro nome para estrela guia, que aí já falei 1 bilhão de vezes para vocês. Road Poneglyph é Lode Poneglyph e vai apontar para uma estrela. Vai acontecer isso aí, vocês vão ver só. Gostei, isso é legal. Pedro Henrique mandou uma que não vinha faz tempo aqui, né? Qual a utilidade de uma lâmina negra além da durabilidade? Sabemos que apenas o Mihawk e o Ryuma conseguiram tal feito. Se fosse apenas a Haki na espada, teríamos visto outros figurões do Novo Mundo Tenma também. O que o Zoro vai ter que fazer que um Shanks e outros espadachins da vida não conseguiram para enegrecer a sua lâmina? Excelente pergunta, porque eu sempre gosto de falar sobre as lâminas negras, que ainda é um mistério que está em aberto. Por que figurões como Roger não tem uma lâmina negra? O próprio Shanks, que, bom, basicamente só luta com sua espada, não é verdade? Por quê? Enquanto o Mihawk e o Ryuma conseguem, outros seres tão poderosos aí não conseguem alcançar a lâmina negra. O anime, apesar de ser filler essa cena, adiciona uma coisa muito interessante, que é quando o Zoro vai ser julgado, que ele corta até a tela com a faquinha de rocambole, né? O magistrado que está julgando o Zoro ali por ser um assassino, na verdade, ele que é o assassino, isso é revelado no mangá, mas o anime ele estende a cena dizendo que o magistrado cometia esses assassinatos porque ele queria banhar a sua lâmina em sangue para aumentar o seu potencial e muito possivelmente ali era um flerte para ela virar uma lâmina negra. E é legal porque isso se conecta muito ao Shiryu da chuva, que também matava um monte de prisioneiro, cara. E o Shiryu, se você for parar pra ver, toda a ceninha que aparece o Shiryu, ele tá aqui, ó, limpando a lâmina, ele tem maior cuidado com aquela espada. Então talvez você banhar em sangue realmente pode estar atrelado à lâmina virar uma lâmina escura. Saindo um pouco dessa composição que o filler adiciona e que fica muito na entrelinha, por que figuras como o Big Mom, o Roger, o Shanks não conseguiram ter uma lâmina negra, enquanto o Ryuma e o Mihawk conseguiram? Aí eu acho que está muito mais atrelado a como você utiliza a espada. Porque você pega Shanks, Roger, eles definitivamente não são espadachins puros, que tem uma esgrima tão alta. Eles canalizam o Haki na sua espada, tá? Então, Shanks versus Mihawk, duelo puro de espada. O Mihawk vence, ele vence. O Shanks usando tudo, Kamusari, pô, fazendo vórtice, aí o Shanks vence. Aí eu acho que o Shanks supera, entendeu? Mas acaba entrando muito nesse campo do caminho da espada. O quanto você é alinhado com o espírito da lâmina. E deve ter um componente a mais que pode ser as lutas que você vive com ela, o sangue que você banha, o haki que você imbui, mas tem que ter um tipo de equilíbrio, assim como o despertar das Akumas no Mi. Para você ter um despertar, não tem que ter um alinhamento perfeito de mente e alma com o que a fruta traz, né? O que é bem legal. Eu gosto de usar aqui o Luffy de exemplo e o Rob Lute. O Luffy brincalhão, quer liberdade, alinhou com o Nika. O Rob Lute, cara, Rob Lute sanguinário igual o animal
que ele tem na sua fruta, o leopardo, então por isso que ele alcançou o despertar. As espadas devem seguir para o mesmo caminho, o que é interessante porque dá uma dica de que pode ter espíritos também dentro das Akumas no Mi. A gente já sabe que cada espada possui seu próprio espírito, seu jeito de ser. Lembre que maldição não existe, mas que esse negócio é, o Zoro pegou a Sandai e começou a se perder. É balela isso daí, maldição não existe. Lembra lá, o Kozaboru falou, cara, maldição não existe. É só a pessoa que não sabe usar a espada que começou a colocar esses mitos em cima delas. Mas a coisa do espírito realmente existe, não à toa. O Zoro puxando o Ema lá, a galera sentindo ainda o haki do Oden emanando da própria lâmina. Então você vai passando um pouco da sua energia vital para ela. E ela tem seu próprio... Oda, inclusive, ele desenha, né, as espadas como sendo seres humanos. Então eu acho que entra muito no alinhamento muito parecido com um despertar de uma fruta. Enquanto essas feras usam a espada para canalizar haki e soltar enormes disparos, Big Bangs, podemos chamar assim, uma pessoa como Ryuma e como Mihawk são 100% focados na sua esgrima. Tudo que eles fazem é alinhado com ela. Por isso que ele tem essa leveza. Por isso que o Mihawk consegue usar aquela espadinha dele para lutar. Porque o cara é 100% o caminho do espadachim, tá bom? Então aí você acaba tendo essa distinção. E eu sei que eu já falei bastante sobre isso, mas recomendo vocês reverem a luta do Zoro contra o King, que o King puxa aquela espada toda serrilhada, né? E ali tem uma explicação do que diferencia de fato um espadachim de quem usa uma espada. Esse é o principal diferencial para nascer uma lâmina negra, tá bom? E é isso, bastante pergunta respondida. Mas tempo que a gente não fala de lâmina negra aqui, eu gosto de falar sobre isso. Tem que voltar um pouquinho a explicação aí de como é que... O que é aquela morte lá? É a Bankai do Zoro que despertou? Bom, não sei. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe suas perguntinhas aqui pro próximo vídeo, tá bom? Manda aí perguntinha e é isso. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!